Olá, meus amores! Estou de volta com vocês e agora vamos para a nossa aula de revisão da aula 26.2. Simbora? Vamos ver o que a gente estudou hoje. Hoje nós vimos o advérbio, a segunda parte do advérbio. Nós já tínhamos estudado uma primeira parte, né, com 4 advérbios e nesta aula nós estudamos mais 4. Nós vimos que o advérbio é uma classe de palavras que sintaticamente tem a função de modificar o verbo, morfologicamente é invariável em gênero e número, ou seja, ela não vai mudar de gênero e nem de número. Nós vimos ao todo, juntando lá na aula 25 quanto na aula 26, todas as classes de advérbios. Nós vimos os advérbios de lugar, aqui, allá, acerca, lejos, arriba, abajo, afuera, adentro, atrás, adelante. De dúvida, que é o de dúvida, acaso, talvez, quizá, quizás. De negação, no, nunca, jamás, tampouco. De quantidade ou intensidade, mucho, más, pouco, bastante, tanto, menos, nada, muy. Afirmação, sí, además, también, ciertamente, tiempo, mañana, después, entonces, temprano, recién, luego, antes, ayer, aún, ahora, hoy, tarde. Então a gente viu que o de tempo tem muito, mas muito mais ainda do que só esses, igual o de lugar também. Modo, bien, mal, assim, rapidamente, comodamente, justamente e muitos outros. E fora esses 7, nós também vimos os advérbios de ordem. Na aula 26, nós vimos o advérbio de modo, que ele vai expressar o modo em que se realiza a ação do verbo. Vimos os advérbios de negação, que são aqueles, como o nome já diz, vão negar alguma coisa, alguma informação. Eles normalmente dão falsos dados ou negam ações que o verbo está desenvolvendo ou falando, né? O de tempo, que são os temporais, eles vão indicar o momento exato em que a ação do verbo está acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao advérbio de tempo e o advérbio de lugar, porque vai depender tudo do contexto, tá bom, galera? Então, para reconhecer esse verbo, é bem mais fácil a gente perguntar quando se realizam. Então, a gente pode fazer o seguinte, para reconhecer os advérbios, quando é o de tempo, como é o de modo, quanto é o de quantidade, onde é o de lugar. Então, a gente vai fazendo essas perguntinhas para o verbo e a resposta que esse verbo me der é a minha ação. Quer dizer, é a resposta da minha ação, é o meu advérbio, beleza? Então, aí ele vai, de acordo com a pergunta, eu vou saber em que tempo, em que tipo de advérbio é o que eu estou querendo me referir, certo? Seguindo. Voltando para o nosso slide, então a gente tem ali também os advérbios de só um minutinho. Nós temos também o nosso advérbio de ordem. O que é o advérbio de ordem? Nós vimos também o nosso advérbio de ordem, que ele vai indicar a ordem em que algo ou alguma coisa acontece. O que é esse advérbio de ordem? É o primeiro, segundo, primeiramente, falando, chegou em segundo plano, e enfim, tudo aquilo que vai indicar o momento que aconteceu, indicando uma ordem, se é primeiro, se é depois, se é nananana, entenderam, né? É o meu advérbio de ordem. Eu fico meio triste quando eu tô aqui sozinha, que aí eu não tenho com quem discutir, né? Não tem ninguém para brigar comigo também, mas vamos seguir. E a gente se vê já já na nossa atividade, agora é com vocês. Manos a la obra, meus amores. E aí, galera, viu? Agora eu não tô mais sozinha, agora eu já tô mais feliz. Olha aí, não ela tava vou mais sentindo minha chorar. falta.
Já estava ali perdida, sozinha, abandonada. Mas agora não estou mais abandonada, galera. Cheguei. Cheguei. Então, galera, como é que foi a resolução dessa atividade para vocês? Tudo certo? Tava facinho, não tava? Advérbio é um negócio muito simples, não é? Se vocês usaram aquela dica, fazer as perguntinhas, nossa, vocês tiram de letra. Não tem pra onde correr, não. Com certeza eles acertaram tudinho. Então, sim, bora para correção da atividade. Segundo o uso da língua, eleja ou marque, escolha, né, a alternativa correta. Usando aí os advérbios, que é muy e mucho. Então, nosso advérbio de intensidade ou quantidade. Ou quantidade. Então, vocês vão ter que ali... Na verdade, aqui vai utilizar tanto o uso do advérbio quanto a regrinha que a gente já trabalhou lá no muy e do mucho, né? Isso, onde tem as apócopes também, lá no uso do muy e do mucho, onde vocês deveriam aplicar as regras. Então, como é que vai ficar? Me gusta muy viajar y conocer sitios muy lindos. Me gusta mucho viajar y conocer sitios mucho lindos. Me gusta muy viajar y conocer sitios mucho lindos. Me gusta mucho viajar y conocer sitios muy lindos. Me gusta mucho viajar y conocer muchos sitios lindos. Lembrem aí da regra do muy e do mucho. Os dois são advérbios, então eles são... Um é invariável e o outro é variável, porém continua como advérbio. Um vai diante de verbos e o outro diante de adjetivos ou advérbios. Então, se tiver um verbo, eu não vou utilizar o meu muy. Mas a gente já pode dizer aqui, ó, essa palavrinha é o meu adjetivo e está no plural. Se está no plural, não pode ser mútil. Então, a gente já tem aqui só 3 opções, certo? Outra coisa, é um advérbio, ou um adjetivo. Se é um adjetivo, então eu não vou utilizar mútil. Então, eu já tirei mais outra opção. Sobrou 2 opções. Agora, vamos analisar o viajar. Viajar é o quê? Verbo. É um verbo. E antes do verbo vem muy ou vem mucho? Mucho. Vem mucho, então não é essa a opção. Qual a opção que nos restou? A alternativa D. Me gusta mucho viajar y conocer sitios muy lindos. Mira, olha como ficou até mais bonita a frase, né? certeza. Então você pode também, o seu ouvido vai te ajudar muito a partir do momento que você lê mais, que você pesquisar mais. Com certeza o seu ouvido vai ficar mais apurado para poder fazer essas colocações também. Fica mais aguçado, né? Isso, certinho? Acertaram? Eu tenho certeza que sim, hein? Simbora para a questão número 2. La palabra ayer tiene la función de... A palavra ayer, ela vai ter função de quê? Modo, causa, tempo, intensidade ou dúvida? Então, vamos voltar lá. O que é ayer? Ontem. Se você olhar lá no nosso quadrinho, você já vai saber onde é que está o ayer. Se você não olhar no quadrinho, você tem que pesquisar o que significa ayer. E ayer é ontem. Se é ontem, é o quê? Advérbio de... Tempo. Com certeza é tempo, né, galera? Ayer, ontem. Ontem foi o tempo. Muito fácil. Muito fácil. Simbora para a questão número 3. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio de modo. Então, aqui a gente já tem que prestar atenção onde tem um advérbio de modo. Hay que cocinar el macarrón lentamente. Então, a gente tem aqui o lentamente. Então, já vamos só encontrar os meus advérbios. Esses papeles são suficientes. Característica dada ao sujeito. Está atuando como característica e não como circunstância. Debajo de la escalera está la escoba. Então, aqui nós temos debajo, né? Passado mañana estaremos listos. Então, a gente tem manhã aqui, que é amanhã. Depois de amanhã nós estaremos prontos.
Então, nós temos lentamente, suficientes, de baixo, lentamente, suficiente, de baixo e amanhã. Qual deles é o meu advérbio de modo? E aí, galera? O que vocês podem observar? Vamos ver de baixo para cima? Vamos ver se não tem nenhuma pegadinha aí no meio, né? Então, de baixo para cima. Passado mañana estaremos listos. Manhã. Advérbio de tempo. Não é. Debajo de la escalera está la escoba. Advérbio de lugar. Lugar. Então, não é. Esses papéis são suficientes. Suficientes é uma característica. Então, é um adjetivo, não é um advérbio. Isso mesmo. Então, também não é. Só nos restou a alternativa A, que é lentamente. Lentamente é o Modo. com o qual eu vou o quê? Cozinhar o macarrão. É como, né? É a pergunta que a Tainá havia dito para vocês que vocês devem fazer. Como cozinhar? Lentamente. Isso. É o modo. Então, toda vez que você quiser achar o modo, você pergunta como. Se ele não te responder como, então não é um modo. Não é circunstância. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa A. 4. Para responder a questão, considere o período a seguir. Assim aprendem os niños. Assim, é um advérbio de Dúvida, tempo, modo, afirmação ou lugar. Assim que se aprende os meninos. Nós temos uma dúvida, nós temos tempo, nós temos como eles aprendem, nós temos o lugar que eles aprendem ou nós fazemos uma afirmação sobre a sua aprendizagem. E aí, galera, o que vocês me dizem? Dúvida não é. Não. Não é. Não é dúvida. Não é a Maria Eduarda. Tempo também não é. Não está dizendo quando. Isso. Quando que aprendem os ninhos? Não é Não. quando. Não estamos dizendo como. Não é como. Nós estamos em outro patamar. Isso. E nem estamos dizendo lugar. Em que lugar, não é? Eles aprendem. Eu estou o quê? Afirmando. Eu estou dizendo que é assim que eles aprendem. Não é de outra forma. É assim. Assim é meu advérbio de afirmação. E agora? Listos? Certinho? E agora, nós vamos para aquela questão que a Tainá gosta muito, Tainá tradutor. Só que eu já fico feliz, ficamos felizes, na verdade, que vocês não estão mais traduzindo e sim contextualizando. Vamos lá para a questão do Enem. Se liga no Enem, galera. Então, nós temos aqui uma questão do Rio de Janeiro de 2020. Olha o que diz. Sin embargo, los 6.669 incendios registrados en agosto en el estado de Amazonas constituyeron un récord para el mes y un salto expresivo en comparación con los 1.371 focos de calor contabilizados en julio, los 57 de junio o los 21 de mayo. Parágrafo 7. La palabra subrayada, sin embargo, explícita que a relação do fragmento arriba reproduzido é de. Então aí você vai olhar. Sin embargo. E nós falamos aqui. Nós dissemos nas duas aulas em como eles acontecem. Quando a gente faz a substituição pelo ainda. Quando acontece? Quando acontece? Qual é a relação que nós temos do quando? Sim, embargo. Qual é a relação que nós temos? Ainda. Então, é quando acontece. Nós dissemos na aula onde nós falamos sobre o advérbio de tempo. Então, o sim, embargo, ele atua como uma locução adverbial de tempo. Então, ele não vai ser nem lugar, nem uma condição, nem uma adversidade e muito menos uma negação. Ele está ali fazendo o papel de tempo, de localização. Vamos voltar lá no texto. Volta lá no tempo, ou no texto, no tempo não, no texto. Sin embargo, los 6.669 incêndios registrados. Quando? Em agosto.
Olha a relação aí, ó. Tempo com sim, embargo. Então, a gente tem sempre que prestar muita atenção no contexto. Esse Isso. contexto pode pegar a gente muito fácil. Muito. Tem que prestar atenção de como acontece e de quando acontece. Então, quando vocês podem ter se perguntado assim, mas aqui eu não tenho uma locução adverbial, e eu não tenho um advérbio. Sim, eu tenho um advérbio e uma locução adverbial. Por quê? Eu posso substituir por ainda que. Então, lembrem-se do contexto. Nós falamos aqui nas 2 aulas que nós compartilhamos com vocês sobre advérbios, nós falamos. Lembra? Isso mesmo. Certo, meus amores? E nós estamos aí nos encaminhando para a nossa última aula, que é a próxima aula número 27, e nós chegamos quase ao finzinho, mas a gente deixa para se despedir de vocês daqui a pouco, tá bom? Tá bom, então. Um beijo e nos vemos hasta pronto. Tchau, tchau.